Olá, você que está nos assistindo, bem-vindo a mais uma entrevista do Movimento Discipular, e hoje nós temos a honra de estar aqui com o pastor Fernando Brandão. Pastor Fernando, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço de entrevista. Muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Querido pastor Daniel, que alegria estar aqui com o irmão, ainda mais para falar de um tema que eu amo, discipulado. Quero cumprimentar todos vocês que nos assistem neste momento, que Deus abençoe a sua vida. Maravilha. Bom, te dando um breve resumo de quem é o pastor Fernando, se você não conhece, pastor Fernando, um currículo aqui especial. Dia 22 de julho, né, pastor Fernando? Completou 13 anos à frente da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E também, um dia antes, dia 21 de junho, ele completou 3 anos como diretor, como reitor interino do Seminário Teológico do Sul do Brasil, Batista do Sul do Brasil. Pastor Fernando, ele é casado com a Márcia, tem 3 filhos, a Fernanda, a Ana Flávia e o Guilherme. E ele pastoreou já em Belo Horizonte, em BH, a Igreja Batista Jardim América, por 7 anos. Depois pastoreou também em Brasília a Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, por 8 anos. E depois assumiu esse cargo como diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. Pastor Fernando é baiano, terrinha boa, né, pastor? Muito. Sou apaixonado pela Bahia. E uma coisa que temos em comum, nós fomos colegas de turma num curso de missiologia oferecido a nível de mestrado pela Southwestern Baptist Theological Seminary, numa parceria com o Seminário Batista do Sul do Brasil. Então, um pouquinho do pastor Fernando para você conhecer, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo nessa entrevista. E eu vou direto ao assunto. Nosso tema de hoje é discipulado e a evangelização do Brasil. Pastor Fernando é autoridade nesse assunto, tem vivido, tem entregue a sua vida nessa causa, nessa missão. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor Fernando, é uma pergunta pessoal de discipulado. Conta para a gente uma experiência que você teve pessoalmente com o discipulado, quando você viu Jesus transformando a vida de alguém ali de pertinho ali, né, nessa caminhada com alguém. Daniel, pastor querido, discipulado sempre fez parte da minha vida. Aliás, eu entendo que discipulado faz parte da vida de todo crente. Todo crente deve ser um discipulador, até porque o Espírito de Deus habita nele e Deus o chamou e o enviou para multiplicar, para fazer discípulos. Eu sempre amei discipular alguém, me relacionar com pessoas e compartilhar do amor de Deus. Eu poderia dar alguns exemplos, né, de discipulado, muitas pessoas com as quais a gente já trabalhou com essa questão do discipulado. Mas eu tenho uma experiência que marcou a minha vida, foi um dos momentos mais tensos e de trabalho que eu tinha, e mesmo com a agenda super cheia, eu pastoreava lá em Brasília a Segunda Igreja, e também trabalhava, naquela época eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, trabalhei na Caixa Federal por 20 anos, trabalhei 10 anos na matriz da Caixa em Brasília, mas também pastoreava, era biocupacional. E eu sempre discipulei uma pessoa, sempre estava discipulando alguém. Então, toda semana eu tinha um tempo, eu encontrava alguém, eu me reunia com aquela pessoa, me dedicava ali 1 hora e meia para discipular uma pessoa. E tinha um esposo de uma irmã lá da igreja, e ela sempre falava comigo sobre o seu esposo, que tinha tanta vontade dele se converter, que orava por ele, enfim. E um dia eu tive um contato com ele, comecei a fazer uma amizade, e nós fomos tendo um relacionamento. E ele se dispôs a encontrar comigo uma vez por semana para a gente orar, para a gente estudar a Bíblia, conversar um pouco sobre Deus, etc. e tal. E começamos, toda quarta-feira eu saía do trabalho e às 18 horas encontrava com ele, ou lá na igreja, ou na casa dele, dependia do momento, e depois eu ainda ia para dirigir o culto de oração da igreja. E nós nos encontramos ali, nos primeiros dias, ele tinha muitas dúvidas, e queria comparar Bíblia e comparar textos, enfim. E nós fomos ali, eu não comecei com um estudo especificamente com ele, mas a gente ia conversando sobre vários assuntos e fomos estabelecendo um relacionamento, que eu chamo de relacionamento,
discipulador. E nós caminhamos muito, e esse discipulado durou mais de um ano, essa primeira jornada. E nos primeiros 6 meses, ele não tinha tomado uma decisão. Ele veio tomar uma decisão depois, e aí ele tomou a decisão, eu tive a alegria de batizá-lo, e nós continuamos nessa jornada. E aí um dia ele me disse assim, olha, eu queria ir para a classe da escola bíblica, porque eu queria também estudar um pouco mais. Aí ele veio para uma classe que eu dirigia na escola bíblica dominical. E depois, então, ele tomou uma decisão, foi batizado. E eu tive uma experiência outro dia indo a Brasília para participar de um sepultamento de uma pessoa. E lá no velório eu encontrei com ele. E ele veio na minha direção me cumprimentar, me deu um abraço e me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Pastor, muito obrigado, porque o senhor nunca desistiu de mim. Algumas vezes o senhor foi lá em casa me buscar. E eu me desanimei. E o senhor não desistiu de mim. O senhor orava por mim. O senhor tinha muita paciência comigo. E o senhor nunca desistiu de mim. Então, amar a pessoa, perseverar e investir na vida dela, acho que deve ser, para mim, é o segredo do discipulado. Quando você ama alguém, você se dispõe a investir na vida dessa pessoa, você se dispõe a perseverar e abençoar aquela pessoa com a palavra de Deus. E olha, uma coisa interessante, Daniel, sempre Deus, pastor Daniel, vai colocar alguém na sua vida para você abençoar, para você discipular. E uma outra coisa que eu acredito, qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer membro da igreja pode discipular outra pessoa. Amém. E, pastor Fernando, é exatamente sobre isso que eu quero fazer a próxima pergunta para o senhor. O senhor escreveu na nossa revista Pátria para Cristo, a revista de missões nacionais, em 2014, o senhor escreveu uma frase que me fez refletir. Eu queria trazer ela à tona aqui, para o senhor falar exatamente sobre isso que o senhor acabou de falar aqui. O senhor falou assim, naquele momento: nós sonhamos em evangelizar e discipular cada pessoa do nosso país. Isso só será possível se cada crente assumir a sua missão de fazer discípulos. Comenta, pastor Fernando, essa frase, como isso é a visão de missões nacionais e como isso enche, que eu conheço o senhor, né? Como isso enche o senhor de entusiasmo de botar fogo nesse povo batista aí para discipular pessoas Brasil afora. Comenta para a gente aí essa frase, pastor. Olha, a palavra de Deus nos ensina que nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos templos do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. E é o Espírito de Deus quem nos capacita. Então, cada crente, genuinamente, cada pessoa genuinamente crente, ela nasceu de novo e ela é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita nela. E é o Espírito quem nos capacita. Potencialmente, cada crente é capacitado, tem autoridade espiritual para ministrar na vida de outra pessoa, porque o Espírito de Deus habita nela. Porque discipulado é você ministrar na vida de outra pessoa. Então, todo crente está capacitado, tem autoridade espiritual para ministrar na vida de outra pessoa. E se todos os crentes exercessem isso, se todos os crentes investissem a sua vida para discipular outra pessoa, e isso fosse um processo que permeasse todas as igrejas e a vida de todos os crentes, e à medida que outros fossem se convertendo, fossem entendendo esse processo, e entendendo que discipulado é parte da vida cristã, é uma faceta da vida cristã, como oração, como evangelização, que você investir na vida de outra pessoa para discipular outra pessoa é um culto ao Senhor. Você está adorando a Deus, está agradando o coração de Deus. Agora imagina uma igreja, pastor Daniel, com 200 membros, se todos os 200 membros estivessem discipulando uma pessoa. Você teria 200 pessoas sendo discipuladas. E se dessas 200 discipuladas todas, digamos que 50%, passasse no ano seguinte a discipular outras, nós já teríamos 300 pessoas discipulando. E se sucessivamente acontecesse em todas as igrejas, olha, nós teríamos um movimento, meus irmãos, de discipulado nesse Brasil que impactaria essa nação, nós alcançaríamos todo mundo, ia faltar gente para ser discipulada. Acontece que os crentes, às vezes, querem ficar numa zona de conforto apenas recebendo, frequentando a escola bíblica, frequentando a igreja, recebendo ministrações.
mas nós precisamos multiplicar. Então, nós sonhamos alcançar o Brasil, evangelizar o Brasil. Agora, isso só é possível se cada crente, cada jovem, cada irmão, cada irmã, cada pessoa entender que precisa discipular outra pessoa e entregar a sua vida a isso e permitir que o Espírito Santo use a sua vida. O meu sonho é que a Igreja Evangélica Brasileira, que os batistas brasileiros, em particular a nossa denominação, que a gente entenda, que os pastores, os líderes e todos os membros, todo crente entenda, faz parte da minha missão como crente discipular uma pessoa, porque o Senhor Jesus me enviou para multiplicar, para abençoar outra pessoa. Vá, faça discípulos, ensine, multiplique, abençoe estas pessoas. Por isso que eu sonho e eu oro para que haja um avivamento no coração de todos os crentes para discipular outras pessoas. Amém. E é tempo de avançar, né, pastor Fernando? No meio da pandemia, sempre é tempo de avançar. Amém. Pastor Fernando, eu tenho mais uma pergunta aqui, e essa é direcionada a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, para você que é discipulador, que já está discipulando. Pastor Fernando vai compartilhar com a gente aqui uma ou duas dicas práticas para discipular a pessoa. Ou seja, algo que você gosta de enfatizar ou de fazer sempre que você está discipulando alguém, pastor. Dá uma dicasinha aí para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo e está já discipulando pessoas. Uma coisa importante que eu sempre gosto é de ouvir as pessoas. As pessoas precisam falar. E, às vezes, elas querem falar sobre assuntos específicos, seus problemas, suas dúvidas. Então, ouça as dúvidas, ouça os problemas, mesmo que, às vezes, sejam feitas perguntas que você nem sabe responder. Mas você responde depois, você pede ajuda de alguém, você pesquisa. Mas as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas, às vezes, estão com problemas os mais diversos. E um detalhe, as pessoas, às vezes, têm alguns problemas que para você não é problema, mas para elas, isso é um problema muito sério. Um outro detalhe é que tem muita coisa que você, com a sua vida cristã, você já sabe e acha que aquilo ali é muito simples, mas para as pessoas não é. Aquela informação, aquele ensino, aquele versículo, aquela palavra que você está tão acostumado com aquela palavra que para você não tem tanta importância, mas para aquela pessoa tem muita importância. Então, você sempre ficar atento ao aspecto da pessoa. Não é você que quer passar tudo para ela. Você precisa ouvir, estar sensível às necessidades das pessoas, ao sentimento delas, os problemas que elas estão vivendo. Às vezes, um encontro de discipulado não é para você falar, é só para você ouvir, orar por aquela pessoa e ajudá-la a encontrar respostas para muitas questões da vida dela. Não é você que vai dar as respostas para ela, mas ajudá-las a encontrar as respostas. Uma outra dica que eu dou, Daniel, eu via lá na igreja que muitos irmãos discipulando, eles pegavam a Bíblia e eles liam a Bíblia. Não leia a Bíblia, deixa a pessoa ler. Deixa a pessoa ler o texto. Eu me lembro que eu discipulava uma pessoa, hoje esse moço é pastor, é uma outra história linda. Hoje ele é pastor. Eu discipulava esse moço, ele começou comigo, para ler João 3,16, e na primeira vez ele leu umas 10 vezes para ele poder conseguir ler João 3,16. Ele não entendia essa coisa bíblica, não era que ele era analfabeto, mas ele não tinha ali jeito. Mas ele foi lendo, deixa a pessoa ler a palavra de Deus. E, às vezes, esses jargões que a gente tem, as pessoas não entendem essa linguagem. A gente tem que ter esse cuidado e deixar a pessoa à vontade para ela falar, para ela poder entender na linguagem dela e você cuidar desses aspectos aí do discipulado. Agora, outra coisa é muito importante, Daniel. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Não tenha o discipulado como uma obrigação, como uma tarefa imposta pela igreja. Deixa o Espírito Santo frutificar no seu coração essa paixão por discipular uma pessoa. Amém. É uma maravilha. Amém, pastor. Bom, estamos sendo abençoados. Você ouviu aí as dicas do pastor Fernando Brandão. E agora a dica vai para você que é líder. Você que é um líder da tua igreja, um líder dessa área de missões, de evangelismo, educação cristã, líder da igreja. Enfim, pastor Fernando, a minha pergunta é: como que você procura, no seu contexto, levar todo cristão a ser um discípulo que faz outros discípulos? Que dica você daria para um líder de uma igreja, um missionário, um plantador de igreja, que quer levar toda pessoa que ele alcança a ser um discípulo que faz discípulos? Deixa aí uma dica para a gente.
A primeira coisa, ele tem que ser o exemplo, né? O pastor da igreja, o missionário, o líder, ele precisa ser o exemplo. Ele tem que começar a discipular pessoas. Quando eu falava da minha igreja, olha, vocês precisam discipular alguém. Eu estava discipulando alguém, porque falar para os outros fazerem é uma coisa, e você compartilhar o que você está vivendo é uma outra história. Então, a primeira coisa é você ser o exemplo. Um outro aspecto, você precisa levar as pessoas a terem entendimento espiritual do que é discipulado. Não como uma tarefa da igreja que alguém tem que fazer, mas que o discipulado é parte da vida espiritual de cada crente. Ter esse discernimento espiritual à luz da palavra de Deus. Então, tem que ministrar na vida da igreja, tem que ministrar na vida das pessoas. Quando você está discipulando alguém, você vai ministrar na vida daquela pessoa que o que você está fazendo com ela faz parte da vida cristã e que ela vai viver aquilo com outra pessoa. A gente tem que passar, digamos assim, esse DNA para frente. O que Passar eu estou o fazendo bastão, né, pastor? Passar o o bastão. bastão. Aquilo que eu estou fazendo com você, isso que eu estou fazendo com você, você vai fazer um dia com outra pessoa. Não é que eu sou, porque às vezes algumas igrejas pensam assim, vamos nomear aqui um grupo de pessoas, essas pessoas serão as discipuladoras, pronto, o trabalho de discipulado da igreja é de um grupo específico. Não, o ministério de discipulado de uma igreja é um ministério de todos os membros da igreja, não é específico de um grupo de pessoas. Pode ser que tenha uma coordenação, tenha um grupo que supervisione, tenha uma equipe que trabalhe. Ok, isso é importante. Entretanto, a execução, fazer o discipulado, é uma tarefa que todo crente deve exercer, executar. Isso faz parte da nossa vida cristã. Então, trabalhar isso na mente, no coração das pessoas, na perspectiva espiritual. E uma outra coisa, perseverança. Muita perseverança, porque isso faz parte isso mexe com uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, e isso vai tirar pessoas da zona de conforto, porque muitas pessoas não têm esse ânimo todo de gastar um tempo, de estar com outra pessoa, ouvir problemas dos outros, se envolver com problemas dos outros, ministrar na vida de uma pessoa. E aí, Daniel, ficou uma coisa assim na história que só é capaz de discipular outra pessoa quem fez um curso, quem fez um seminário, tem uma formação. Eu tenho medo porque eu não sou capaz, eu não conheço tanto a Bíblia assim. Pô, meu irmão, então leia mais a Bíblia, mas para discipular uma pessoa, você não precisa ter profundidade de conhecimento teológico. Para discipular uma pessoa, você precisa ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é vida de oração e leitura e meditação na palavra de Deus. Isso é o básico para você começar a discipular outra pessoa. Excelente, pastor. E eu quero fazer essa última pergunta da entrevista aqui. Agora, pastor, é focado em pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, mas que não se sentem confiantes em discipular alguém. Estão nesse passo de criar confiança para discipular. A palavra final que eu queria pedir para o senhor é: que palavra de incentivo você daria para alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que nunca discipulou uma pessoa? Qual conselho você deixa para essa pessoa, da tua experiência? E o que você pode compartilhar com a gente? A primeira coisa que eu diria para você, meu irmão, minha irmã, é comece. Comece, se exponha, não tenha medo. Deus vai te usar e você vai ser bênção na vida de outra pessoa. Mas quando eu estava pastoreando lá em Brasília, eu digo que teve uma época que eu fechei o cerco assim na igreja, com a liderança, com todo mundo, dizendo, olha, gente, todo mundo aqui precisa discipular alguém. E eu falava assim, olha, eu estou discipulando, eu tenho uma vida intensa, mas eu estou discipulando alguém. Então, eu me lembro que eu reunia num determinado dia lá todos os diáconos, nós tínhamos lá, acho que 20, quase 30 diáconos, e eu disse, olha, irmãos, todos os diáconos precisam discipular alguém. E foi uma reunião muito interessante, eu compartilhei toda a perspectiva do discipulado, a importância, etc. e tal. Aí depois, uma diaconisa daquele grupo, né, do corpo diaconal, me procurou, uma pessoa muito querida, uma pessoa preciosa, espiritual, muito querida, ela me falou assim, pastor, eu amo a igreja. O irmão sabe que o que o irmão disser, eu obedeço. Se o irmão pedir para eu atravessar aquele lago ali, o Lago Paranoá, em Brasília, a pé, eu vou atravessar. Agora, não me peça para discipular alguém, não, porque eu não sei, eu não tenho condições de discipular alguém, eu tenho medo de discipular alguém, pastor, eu não tenho condições, eu não tenho preparo para isso. Aí eu perguntei, minha irmã, há quantos anos você é membro da igreja? Ela falou, 27 anos. Eu fiz as contas, 27 anos como membro de uma igreja, você deve ter mais ou menos umas 3.000 horas de sermão, de estudo, de conferência, de escola bíblica. E aí eu pensei, olha, com menos horas, uma faculdade
forma um bacharel, aí uma carga horária bem menor do que 3.000 horas. E aí eu entrei em crise, pastor Daniel. Falei, meu Deus, se com 3.000 horas, 27 anos de membro de uma igreja, a pessoa não se sente segura e capaz de discipular uma pessoa, então tem alguma coisa errada. E aí eu tive que me reinventar e começar a trabalhar com os líderes, preparar os líderes, ensinar os líderes a discipular outras pessoas. Mas não era que aquela irmã não queria, não era maldade dela, não. Era insegurança mesmo. Ela não entendia o que é discipulado e às vezes você tem medo de discipular uma pessoa porque você não entendeu ainda o que é um discipulado, o que é investir na vida de uma pessoa, o que é ministrar na vida de uma pessoa. Você não precisa ter conhecimentos teológicos profundos, você não precisa ter medo. Eu não sei manusear a Bíblia, não sei que texto usar. Isso é simples. Você pode trabalhar tranquilamente com o Evangelho de João. Só o Evangelho de João dá para você discipular, fazer assim, abençoar muitas vidas. O Evangelho de João, quero até te dar uma dica, são 21 capítulos. Eu leio um capítulo do Evangelho de João, ultimamente não, que eu estou lendo a Bíblia toda, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, mas eu leio um capítulo do Evangelho de João por dia faz muito tempo. Eu já quase decorei os 21 capítulos do Evangelho de João. Se você criar o hábito de todo dia ler um capítulo do Evangelho de João, você vai entender esses 21 capítulos, e eles são lindos. Só com o Evangelho de João você faz um discipulado que é uma beleza, você abençoa todo mundo. Então, para você que está com insegurança, às vezes ainda não começou a discipular alguém, talvez tenha medo, primeiro, oração. É a sua intimidade com Deus. Porque o que é discipulado? É você transmitir conhecimento teórico, teológico para a pessoa? Não, você vai transmitir vida para a pessoa. Você vai transmitir a sua experiência com Deus, a sua experiência com a palavra, a sua experiência de oração. Você vai encorajar aquela pessoa, você vai ensinar para ela como viver a vida cristã, como crescer espiritualmente, como buscar mais a Deus, como buscar uma vida de santidade, como também começar a discipular outra pessoa. Na verdade, o discipulado não é uma escola que você agora é um professor, que você vai dar aula, que você vai ensinar teologias para pessoas, histórias bíblicas. Não, você vai investir na vida da pessoa, como Jesus fez com os discípulos. Jesus investia na vida deles, Jesus caminhava com eles, Jesus tomava café com eles, Jesus pescava com eles, Jesus andava com eles, Jesus mostrava para eles como fazia as coisas, como ensinava, como abençoava as pessoas. Era relacionamento, é vida. E as pessoas estão precisando disso, as pessoas precisam de alguém para orar com elas, para encorajar, para trazer uma palavra de encorajamento, de conforto, especialmente nesse tempo de isolamento social. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, você pode começar hoje discipulando alguém, sem ter que dizer para a pessoa, olha, eu vou começar a discipular você. Não, você começa a orar pela pessoa, contata com ela, liga para ela, manda uma mensagem, compartilha, vai criando esse relacionamento e você começa a abençoar pessoas. Quando você começar a discipular alguém, você nunca mais vai parar. Você vai ver que é algo maravilhoso e que faz parte da vida cristã. E o Espírito de Deus quer usar você para discipular outras pessoas. Deixa o Espírito de Deus te usar, não tenha medo. Você vai ser bênção na vida de outras pessoas. E uma coisa que acontece, pastor Daniel, às vezes as pessoas ficam com medo. Qual é o medo? De que alguém faça uma pergunta e você não saiba responder. Olha, sem problema, se fizer, liga para o pastor Daniel, liga para o pastor da sua igreja, liga para um dos líderes da igreja. E olha, me ajuda, alguém me perguntou isso, eu não tenho certeza, não tenho segurança para responder. Meus irmãos, a coisa mais importante é você abençoar a pessoa, você amar essa pessoa e ajudá-la a crescer espiritualmente. O que é discipulado? É levar uma pessoa a ter um relacionamento com Cristo Jesus e crescer nesse relacionamento. E que essa pessoa passe também a fazer isso com outras pessoas. E isso por meio de quê? Da Bíblia, palavra de Deus, da oração e, com certeza, alguns materiais que a própria igreja disponibiliza, recursos que eu sei que tem muitos recursos para ajudar você aí com discipulados, estudos, enfim, tem muito material que você pode usar para abençoar pessoas. A minha oração é que você que está nos assistindo, se você está discipulando alguém, continue discipulando. Se você ainda não está discipulando alguém, comece hoje mesmo a discipular uma pessoa. Seja um discipulador. Amém, pastor. E assim nós vamos alcançar o Brasil, discipular a nossa nação, né, pastor Fernando? É Amém. Tempo de avançar. Se vocês conhecem o pastor Fernando, sabem que esse é um lema
dele, que ele tem conduzido a nossa denominação há mais de uma década com esse lema. É tempo de avançar, né, pastor? Não podemos recuar, precisamos avançar e multiplicar. Precisamos avançar e discipular. Glória a Deus. Pastor Fernando, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigado pelo tempo, pelas dicas. Espero que você tenha aproveitado. Eu te convido a você curtir as nossas mídias sociais, Movimento Discipular, no Instagram, Facebook, YouTube. E assim você pode estar conectado com mais notícias sobre discipulado vindo do Movimento Discipular. Que Deus abençoe o seu dia e que você tenha um dia abençoado. Pastor Fernando, mais uma vez eu te agradeço. Que Deus abençoe o senhor, sua família e ministério. Amém. Eu que agradeço, pastor Daniel. Parabéns aí pelo seu trabalho, todo esse movimento discipular. Abençoe também a sua família e todo o ministério da igreja. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Movimento Discipular, mobilizando discípulos para a missão de expandir o reino de Deus sobre a terra.